Talvez você esteja questionando, até anotei, por que nada acontece? Por que nada flui na minha vida? Porque você está falando demais. Você está deixando com que mais pessoas saibam do que Deus colocou na tua vida. Deus te mostra algo em oração, mas você corre para contar para alguém que não tem maturidade nenhuma para ouvir. Você compartilha com quem não torce para você. Você abre a boca com quem só espera a sua queda. Isso é forte, né? Então, conselho para você. Guarde no teu coração. Faça isso, cara. Não desalinhe disso, não. Espere o tempo certo e confie que quem cumpre não é você, é Deus. Isso é o mais importante. Vem cá, tem promessa tua que tá travada e só vai destravar quando tu se calar. Tu não chegou nesse vídeo por acaso. Deus te incomodou para que tu estivesse aqui hoje. Tu não chegou nisso aqui por coincidência. Era para você escutar isso. E Deus me incomodou profundamente para que eu fizesse esse vídeo especialmente para você. Então escuta. Escuta. Tem promessa que já era para você estar usufruindo. Tem um novo de Deus na tua vida que já era para estar acontecendo. E só não tá acontecendo porque tu tá falando demais. Olha isso aqui que eu vou te falar. Eu estava aqui fazendo um devocional e Deus falando sobre José e lendo ali sobre José. E cara, me arrepiou tanto aquilo. Me arrepiou tanto. Porque tinha tanta promessa na minha vida que estava travada. E eu às vezes me perguntava, Senhor vai fazer por mim aquilo que o Senhor sempre me disse? E eu sei que às vezes Deus te deu uma promessa e às vezes tu pensa, mas cadê ela? E ela não veio até agora às vezes porque tu tá falando demais. E escuta isso aqui, vai ser por meio de José, por meio do devocional que eu fiz de José, que Deus vai falar contigo. Escuta. Em Gênesis 37, do 5 ao 8, eu até anotei aqui, José ele conta o sonho que ele teve para os irmãos. E ele achava que os irmãos dele iam se animar. Meus irmãos, olha só o sonho que eu tive. E antes de contar o sonho, olha que engraçado, porque tudo começou aí. Antes de José contar o sonho dele para os irmãos, era tudo normal. Os irmãos dele eram de boa, era mais tranquilo com ele. O inimigo e as pessoas ao redor, elas ficam realmente irritadas com você a partir do momento que Deus te dá um propósito ou Deus te revela a tua identidade. E aí ele vai lá e conta o sonho dele para os irmãos dele. E aí os irmãos dele falam bem assim, em Gênesis 37, 5 a 8, diz assim, então lhe disseram os irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Ou seja, perguntaram, então você vai reinar sobre nós? É isso que você vai fazer? E ainda tem aqui, ou sobre nós dominará realmente, ou seja, você vai nos dominar ainda? É isso que você quer fazer, José? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Ou seja, a partir do momento que José mostrou para ele as promessas de Deus, as coisas começaram a ficar complicadas, porque foi atingindo o caráter, foi atingindo inveja. Tem gente dentro da tua casa que às vezes é do teu sangue, pode ser uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, e eu não queria nem que, assim, é uma coisa tão delicada que Deus colocou aqui para eu te falar, porque às vezes tu pensa, Tiago, mas como assim? Na Bíblia também diz que eu tenho que honrar meu pai e mãe, como, sabe, porque meus dias serão prolongados, isso é verdade, mas honrar pai e mãe não significa que tu tem que contar tudo, até porque tem coisa que é só entre você e Deus, e se tu espalhar para outra pessoa, é um homem, seja o que for, é homem, é carne, e por ser carne, ela vai emitir alguma frequência ali, vai ser uma inveja, vai ser alguma coisa, mas é algo que vai atrasar o teu propósito, a tua identidade. No caso de José, foi os irmãos dele. Os irmãos dele ficavam extremamente bravos. Por quê? Porque Jacó, que era o pai de José, olhava para ele, falava com ele de um jeito diferente, tinha um carinho grande por esse filho. E quando José conta o sonho dele, os irmãos começam a ter inveja, os irmãos começam a ter raiva. Tem gente que vai começar a ter raiva, vai transmitir o pior dos piores sentimentos com base na tua identidade. Olha como é que é isso aqui. E às vezes não é gente de fora não, é gente de perto. Você pega Abraão, por exemplo, quando Deus fala para ele, sai da tua parentela para o lugar que eu vou te mostrar e de ti farei uma grande nação, ele só fala para Abraão sair de lá porque o povo ali, seja quem fosse da família, eram pessoas que tinham um coração duro, porque eram pessoas ímpias. Tem gente na tua casa e às vezes é mais comum na tua casa tu não poder contar nada e todas as vezes que tu conta, tu está atrasando o fazer de Deus na sua vida. Escuta que tem mais. Tem mais isso aqui, E a explicação, no caso que eu anotei, foi que José teve o sonho dado por Deus e ao compartilhá-lo com seus irmãos despertou um ódio e inveja. A palavra revela que não foram os sonhos em si, mas o fato dele ter falado deles. Não foi o sonho que despertou, não foi o motivo, foi ter falado. Só foi ter falado e é isso que às vezes tu vem fazendo. Tu vem falando de coisas que tu ainda não fez para pessoas que olham para os teus sonhos e no fundo, elas acham você ignorante, arrogante e elas te acham sonhadora demais. E isso está atrasando o propósito de Deus. Eu anotei, há coisas que Deus mostra para você que não são para ser compartilhadas agora, mas para serem vividas no tempo certo.
Olha só, em Gênesis 37, do 3 ao 4, diz o seguinte: Jacó, quando ele foi dar uma túnica, ele entregou uma túnica de presente para o filho dele. Ele deu uma túnica para José, porque ele amava José, era um filho que ele tinha assim um carinho, sabe? Todos os filhos, assim, a gente ama muito. Eu sou pai, tenho meu filho Mateus. Você sempre vai amar todos os filhos, mas tem algumas vezes que você é mais chegado, entende? E aí ele deu aquela túnica. E foi motivo, olha só isso aqui, ó, a túnica simbolizava uma identidade, uma honra, um favor. E quando José recebeu, os irmãos passaram a invejá-lo ainda mais. Isso mostra que até pessoas próximas da sua família podem não suportar o que Deus colocou em você. Isso acontece demais, gente, demais, tá? Cara, eu fiz tanta anotação aqui que eu precisei gravar isso aqui pra você e continua. Tem gente que se incomoda com sua identidade, com o favor que Deus te deu, e nem sempre porque eles são maus, mas porque eles ainda não entenderam o que Deus está fazendo na sua vida. Quantas vezes, cara, eu não digo nem da minha família, mas gente próxima ali, eu falava, vou falar com milhões de pessoas, eu vou aparecer, eu vou falar sobre a palavra de Deus, eu vou mudar a vida da minha família, eu quero aposentar os meus pais, eu quero dar certo, sabe? E as pessoas falam, para de ser sonhador. Tem gente que se tu falar para elas, cara, elas vão te achar arrogante, mas não é, porque Deus te deu um sonho tão grande que para elas é muita coisa. Você entende ou não? Então esse é o perigo de falar demais, cara. Eu até anotei aqui também, quantas vezes você contou um projeto, um plano, uma bênção que estava chegando e logo deu errado? Quantas vezes isso aconteceu? Às vezes a gente conta e vai ver e não dá certo, piora. Mas aquela agonia de contar, né, preenche, essa agonia, o inimigo dizendo assim, conta, não dá nada, é só ela. E aí você vai lá e fala, ó, fulano, não ia falar nada não, mas eu vou falar pra você porque eu confio em você. E aí você vai lá e fala e estraga tudo. O inimigo sabe como é que ele pega você, ele sabe disso, é por isso que você tá nesse vídeo, porque Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte, para de falar e se cala até para as pessoas que você acha que você confia, porque elas não viram o sonho que Deus colocou em você. E eu vou continuar isso aqui. Eu só vou pedir para que você deixe o seu like até essa altura do vídeo. Se inscrever, habilita o sininho. Deixando o seu like, você vai estar evangelizando também. E sendo peça de Deus aqui hoje. Porque com o seu like, esse vídeo alcança mais pessoas e mais pessoas podem ser atingidas com essa palavra. Se inscrevendo, você assina um compromisso com esse canal. E habilitando o sininho, você diz assim, eu quero receber todos os dias palavras como essa. E se tiver um botão hypar vídeo, faz isso também. Fez isso? Deixou o like, se inscreveu, habilitou o sininho, hypou o vídeo. E vamos continuar. Olha só, tem várias anotações que eu fiz hoje desse devocional. Deus não te pediu para explicar, Ele te pediu para confiar. O silêncio muitas das vezes é sua maior arma. E vamos continuar aqui. Eu anotei 3 exemplos aqui de que aconteceram, né? Como o silêncio garantiram grandes vitórias. Você pega, por exemplo, em Josué e Jericó, em Josué 6,10 diz, o povo teve que ficar em silêncio até o momento da vitória. Você pega, por exemplo, Jesus diante de Pilatos, em Mateus 27,14 diz assim, ó, ele permaneceu em silêncio, ou seja, ele permaneceu em silêncio porque não precisava se justificar. A promessa da cruz já estava determinada. O que isso significa? Jesus ali não precisava justificar, ele não precisava falar nada. E as pessoas falam, Jesus, fala que você não é o culpado. Ele falou, não, deixa ali porque já é para acontecer, entende? Maria, né, se você pega de Lucas 2,19, quando ela recebeu a promessa, guardou tudo no seu coração e não saiu anunciando. Então quando o anjo chegou para Maria, o anjo Gabriel chegou e falou, olha, você é isso, é isso, é isso, é isso aqui. Ela não foi falar para todo mundo, não. Cuidado, tá? Cuidado. Talvez você esteja questionando, até anotei, ó, por que nada acontece? Por que nada flui na minha vida? Porque você está falando demais. Você está deixando com que mais pessoas saibam do que Deus colocou na tua vida. Deus te mostra algo em oração, mas você corre para contar para alguém que não tem maturidade nenhuma para ouvir. Você compartilha com quem não torce para você. Você abre a boca com quem só espera a sua queda. Isso é forte, né? Então, conselho para você. Guarde no teu coração. Faça isso, cara. Não desalinhe disso, não. Espere o tempo certo. E confie que quem cumpre não é você, é Deus. Isso é o mais importante. E para finalizar, eu anotei uma frase aqui bem interessante. Hoje Deus está dizendo assim para você. Fique calado, porque o céu já falou ao seu respeito. As promessas não dependem da sua explicação, dependem da minha fidelidade. Quem duvidar vai ver com os próprios olhos aquilo que eu vou fazer na tua vida. Então, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever, habilitar o sininho. Para de falar para todo mundo, porque tem coisa que Deus vai cumprir na tua vida quando tu se calar.
Se esse vídeo te mexeu contigo e falou com você, deixa o seu like, se inscreve, habilita o sininho e hype esse vídeo, não esquece disso. Mas me conta aqui se fez sentido pra você. Porque depois disso as coisas vão começar a desbloquear na tua vida, mas tu tem que começar a fazer isso. Fique com Deus.